Olá a todos e a todas. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcela Malena. Eu sou advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito de como vai ficar o 13º salário e as férias daquele empregador que acabou sendo submetido ao benefício emergencial em razão do coronavírus. Vamos voltar um pouquinho. Como todo mundo sabe, foi instituído a medida provisória número 936 de 2020, que trouxe pra gente duas possibilidades com relação ao contrato de trabalho, justamente com a ideia de manter os trabalhadores e as empresas ativas, tá? E essa medida, ela trouxe duas possibilidades para o empregador. A primeira possibilidade seria suspender o contrato de trabalho do empregado por alguns meses. E a segunda possibilidade seria reduzir a jornada de trabalho, bem como o salário em algumas proporções. Pois bem, com o fim do ano chegando, muitas dúvidas começaram a surgir com relação a como vai ficar o meu 13º se eu fui afetado pela medida provisória 936, que se transformou em lei, tá? Lei 14.020 de 2020. Então, como é que vai ficar isso? A lei não tratou sobre o tema. Então, o que acontece? O artigo 14 da lei, ele deixou claro que o Ministério da Economia poderia regulamentar o tema. E o que ele fez? Em 17 de novembro, ele veio regulamentar o tema das férias e do 13º. Ele soltou uma nota técnica da Secretaria do Trabalho e do Emprego do Ministério da Economia. Essa nota técnica é a 51.520 de 2020. E ela separou os dois casos. O primeiro caso, que é o da redução de jornada e salário, foi determinado que nada vai mudar com relação ao pagamento do 13º e das férias. Ou seja, esse pagamento, se o empregador reduziu ou não a sua jornada, deve ser feito de forma integral pela empresa. Porém, de forma diferenciada, para aqueles contratos de trabalho que foram suspensos em razão do benefício emergencial, essa nota técnica ela vem em sentido contrário e ela afirma que, se você teve o seu contrato suspenso, o pagamento do seu 13º e o pagamento das suas férias serão feitos de forma proporcional. Ou seja, acabou prejudicando aí o empregado. Por quê? Porque se o seu contrato de trabalho foi suspenso, por exemplo, por 4 meses, e você obviamente já trabalhou aí 1 ano, ao invés do seu pagamento do 13º e das suas férias, né, claro, serem 12 dozeavos, eles vão passar a ser 8 dozeavos, porque durante 4 meses do ano o seu contrato estava suspenso, então não virou um período aquisitivo para nenhum dos dois casos. Importa dizer aí também, como eu já disse, vou reforçar, que a Lei 14.020 permite, em seu artigo 4º, que o Ministério da Economia regulamente o tema. Então, por isso que ele fez dessa forma. Mas também é bom deixar claro que o Ministério Público do Trabalho já soltou uma diretriz orientativa em sentido contrário, ou seja, na visão do Ministério Público do Trabalho, até mesmo para aqueles contratos que foram suspensos, deveria sim ser pago de forma integral, tanto o 13º como as férias. Também é importante deixar muito claro que para aquele empregador, para aquela empresa que suspendeu o contrato de trabalho de alguns dos seus funcionários, ela pode sim, de forma facultativa, pagar integralmente esses dois direitos trabalhistas sem problema nenhum. A grande questão é que, como temos agora essa nota técnica, possivelmente isso não vai acontecer, esse pagamento não vai ser feito. Muito há que se discutir ainda, possivelmente, eventualmente, algum empregado que entre na justiça, pode ser que algum magistrado de 1º grau tenha um entendimento diverso, mas acredito de forma bem firme que, ao menos, os tribunais vão sim aplicar esse entendimento do Ministério da Economia, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido a questão, espero ter esclarecido da melhor forma e a gente vai voltar aqui mais com o direito do trabalho posteriormente.